Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Tranquilos? Boa tarde. E aí, professor, Tudo colegas, certo? tudo certo? Tarde. Tudo bem. Então, pessoal, eu estava vendo alguns exemplos, né, que já foram trabalhados nessas primeiras aulas, e a gente está discutindo aqui, eu estou apresentando para vocês algumas questões, alguns exemplos relacionados com a chamada teoria dos erros, né, que são situações, né, são certos problemas que lidam com, por exemplo, aquelas mudanças de base, né, de base 2 para 10, que certos números, quando são representados na base 10 tem representação finita, por exemplo, 0,1, né, nós vimos um exemplo que na base 10 é uma representação finita, e quando a gente converte para a base 2, não admite representação finita, então isso origina, né, uma diferença, é o que é chamado popularmente de erro, né, porque o número que é dado numa certa base, quando ele é convertido para outra, ele não tem uma representação finita, portanto, não tem como ele ser representado de forma exata, né? Pelo menos no conceito intuitivo de resultado exato que a gente tem. Um outro exemplo, então, que eu já trabalhei na aula anterior, é quando a gente usa uma série, né, uma série para calcular uma função. Então, eu mostrei lá o exemplo, acho que foi do ENaX, eu acho que foi o exemplo que nós vimos ali na aula de segunda-feira, né? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar um outro exemplo de cálculo de séries usando uma planilha que eu tenho aqui no meu computador. Eu vou desenvolver alguns cálculos na planilha do Excel, né? Porque eu quero mostrar para vocês, então, alguns recursos que a planilha oferece, né, que se forem bem explorados, né, permitem que a gente calcule aproximações de séries com uma quantidade bem grande de termos, né, e isso em pouco tempo, né, porque para quem já fez cálculos com séries, o cálculo com série é uma coisa demorada, né, tem que ficar acrescentando termo a termo ali as parcelas da série para que a gente consiga, em alguns casos, obter uma boa aproximação. Então eu escolhi o exemplo do logaritmo, né, porque o logaritmo é uma função que está relacionada diretamente com várias aplicações, né, do nosso dia a dia. Uma delas é o pH, né? O pH é uma característica, né, das substâncias químicas que está relacionada com a concentração, né, das moléculas de OH+, dentro ali daqueles elementos, da substância, né, dentro na terra, na água, né, nas coisas que a gente come, que a gente bebe, tem lá uma certa quantidade de OH+, que então é identificado como pH. Então, o pH, por exemplo, tu toma uma garrafa de água, né, tu compra, tem muitas marcas de água, né, o pH, que é uma característica físico-química, né, daquele produto, certo? Então, né, dependendo do valor, tu pode dizer que aquela água é ácida ou que ela é uma água básica ou que ela é neutra, né? O pH neutro é igual a 7, né? Certo? E quando o pH, então, é menor que 7, a gente diz que a substância é ácida, né? Por que isso? Porque a escala de medida do pH é uma escala logarítmica, né? É menos o logaritmo da concentração de OH+, né? Certo? Então, como 10 a menos 5 é menor, é maior, né, que 10 a menos 7, certo? Se o pH é 5, significa que a concentração de OH+ é maior do que aquela que tem o pH 7, né? Porque daí a concentração seria 10 a menos 7, certo? Então, por isso que, né, o 7 divide ali os elementos entre básicos e ácidos, né? Os elementos, então as substâncias ácidas, melhor dizendo, são aquelas cujo pH é menor que 7. E na escala, eu estava conversando esses dias com um aluno de outra turma, né? Ele é um pHmetro,
né, que é um aparelho digital, né, que mede o pH, e a escala varia de 0 a 14, né, certo? Então, 0 seria, né, a ausência total, né, né, pH 0, significa, então, né, bom, né, se o pH é 0 é porque a concentração é 10, né, é 10 na 0, que é 1, né, a concentração é 1, quer dizer, uma coisa, digamos assim, meio real, né, uma substância que tenha pH igual a 0. E 14 significa que a concentração é 10 a menos 14, então está quase no limiar lá da concentração ser tão pequena que não pode nem mais ser percebida. Tá? Certo? Eu não sei se algum de vocês trabalha, né, com alguma atividade, exerce alguma atividade onde precisa calcular o pH, né, mas esse colega foi um colega de vocês, só de outra turma, né, que mencionou, então, que ele utiliza esse instrumento chamado pH-metro, né, então ele calcula lá o pH das substâncias com 2 casas decimais, segundo ele. Bom, tudo bem. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês um cálculo. Então, quem tiver na frente do seu computador, quem tem a planilha do Excel, né, a minha sugestão é tentar reproduzir aí na planilha do Excel de vocês esses cálculos que eu vou desenvolver aqui. Tá? Então, eu vou apresentar 2 exemplos. Desculpe. 2 exemplos de cálculo do logaritmo, usando, então, 2 séries diferentes para mostrar, né, a diferença na velocidade de convergência e também a própria abrangência da série, digamos assim, no cálculo do logaritmo. Né? E vocês têm calculadoras no próprio celular, no computador, né, onde a gente pode calcular diretamente o logaritmo, então a gente vai poder, digamos assim, comparar, né, com os resultados desses dispositivos que calculam diretamente. Bom? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário aí sobre o que eu falei. Não, senhor. Então, beleza. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o texto com os cálculos e o uso da planilha, tá? Então, quem quiser usar a planilha do Excel, aí pode abrir a planilha que depois eu vou dando as dicas de como o cálculo vai ser desenvolvido. Ó. Então, assim, pessoal, ó, esse aqui é o primeiro exemplo, né? Então, existem várias séries, né, que são usadas para cálculo do logaritmo, e uma delas é essa que está aparecendo aqui na tela. Não sei se dá para enxergar bem, dá. Então, o logaritmo de 1 mais x é igual a x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x na quarta sobre 4, etc. Tá? Então, vocês vejam que é uma série que vai tendo parcelas ora positivas, ora negativas, né? E ela é válida, esse desenvolvimento aqui, essa expansão, como se diz, né, do logaritmo com uma série de potências, ela é válida desde que o x satisfaça essa condição. Ó, módulo de x tem que ser menor que 1. Tá? O que quer dizer isso? Eu não posso, por exemplo, usar essa série aqui substituindo o x por 2, tá? Porque o 2 ele não satisfaz aquela condição que está destacado ali na tela. Bom, o x, obrigatoriamente, nesse desenvolvimento aqui, tem que ser um número que tenha módulo menor do que 1. Equivale a dizer que o x tem que estar entre menos 1 e 1. Tá? Essa é a proposta aqui, essa é a aplicação prática desta série. Então, isso restringe, né, isso é uma restrição às aplicações em que eu posso usar esta série. Eu só posso usá-la neste intervalo. Tá? Mas tudo bem. Então, eu vou usar esta série para calcular o logaritmo de 1,4, por exemplo. Então, vamos ver.
eu vou ter que igualar, né, este termo que está aqui dentro, ó, do parênteses, né? Isto aqui é igual a 1 mais x, tem que ser igual a 1,4. Resolvendo essa equação, né, eu concluo que o x é igual a 0,4. Tá? Então, como esse valor de x, vamos colocar aqui no comentário, igual a 0,4, né? Satisfaz a condição de convergência da série, pois, vamos pegar aqui, ó. Módulo de 0,4 é menor que 1, né? Então podemos usar essa série. Tá? Muito bem. Então agora eu vou abrir a planilha e vou efetuar o desenvolvimento das somas parciais da série usando aqueles termos ali, né? Como a série ela é, por definição, uma quantidade infinita de termos, né? Eu vou desenvolver esta série até um certo número de termos, né? Eu vou fazer as chamadas somas parciais da série e fazer um truncamento, né? Eu vou somar um a um os termos e depois vou encerrar o cálculo para analisar a convergência, tá? Vamos lá. Então eu montei aqui essa planilha assim, ó. Eu coloquei lá um nome, né? Cálculo do logaritmo. Eu mesclei aquelas células só para dar um título ali para minha planilha, tá? Escrevi aqui, ó, o desenvolvimento da série, né? Adaptando para a notação aqui do Excel. Então o x chapeuzinho 2, né, significa x ao quadrado, só para escrever ali para ter em mente o desenvolvimento da série. Aqui eu anotei, ó, que eu quero calcular o logaritmo de 1,4 e aqui eu coloquei o valor do x. Tá? Então eu coloquei nessa célula a letra x e aqui eu coloquei o valor 0,4 e eu destaquei em amarelo, tá? Porque essa célula ela vai ser usada várias vezes, ela vai ser o valor de entrada lá, né, da série, então eu deixei ela em destaque ali com a cor amarela, tá? Tranquilo, pessoal? Então eu insisto aí, eu peço que vocês tentem reproduzir aí quem está em frente ao notebook, né? Se tiver a planilha do Excel, abra a planilha, né? E tentem reproduzir esse cálculo que a gente está realizando aqui, tá? Muito bem, então aqui, ó, eu vou colocar o I, que é o índice, este termo aqui, que corresponde ao termo geral da série, né? Porque vejam, ó, voltando lá, ó, se eu pegar aqui, ó, se eu escrever isso aqui na notação de série, tá, pessoal, tem várias formas, né, de escrever, você sabe que não é única, né, a maneira de escrever. Então, vamos supor que eu inicie aqui o índice em 1, tá? Vou botar aqui de 1 a mais infinito. Então, essa terminologia aqui, eu posso escrever assim, ó. Como os sinais são alternados, eu tenho que usar essa notação aqui. Para que ora os termos sejam de sinal positivo, ora de sinal negativo, tá? Vezes a potência do x. Então veja, ó, quando i for 1, né, tem que dar x. E vai dividir por i aqui, ó. Então vejam, menos 1 ao quadrado vai dar um sinal positivo. X elevado a 1, que é x, sobre 1, que é o x aqui. Depois, quando i for 2,
vai ficar menos 1 na 3, que é menos 1, né, que é esse sinal negativo, x ao quadrado sobre 2. Né? Depois, quando i for igual a 3, vai ficar mais, porque vai ficar menos 1 elevado na 3 mais 1, que é este cara aqui, né, sinal de positivo, x ao cubo sobre 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, este termo aqui, ó, que eu estou destacando aqui na tela, ele vai ser o termo geral que vai aparecer lá na planilha. Menos 1 na i mais 1, vezes x elevado na i sobre i. Tá bom? E aqui as somas parciais, que eu vou simplesmente escrever soma, né? Eu vou somando os termos da série 1 a 1. Tá bom? Por favor, feche o microfone aí, pessoal. Ó, então vamos lá. Tá ali, a primeira célula eu coloquei o índice igual. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar ali o cursor naquela posição e lá na barra de fórmulas a gente vai colocar lá, ó, o cursor lá e vamos escrever igual a célula anterior, marca ali F10, mais 1. Ó. Tá? Mais 1. Tá. Aí a gente vai fazer aqui, ó, Ctrl C. Vamos fazer Ctrl C. E agora a gente vai fazer um Ctrl V aqui até aquela posição ali. Ó. Tá? Depois, se a gente quiser, a gente estende ali. Então aqui, ó, eu vou fazer as somas parciais até somar o 13º termo ali da série. Beleza? Então aqui, ó, olha como é que eu escrevi aqui. Eu vou deletar esse termo aqui, ó. Tá? Então eu vou digitar de novo. Ó, vou lá, escrevo lá. Menos 1 elevado. Vou abrir um parênteses. Vejo que apareceu o chapéuzinho ali, né? Esta célula, F10 mais 1, fechou o parênteses da potência. Então é menos 1 elevado na i mais 1, vezes a célula que contém o x. E aqui a gente pressiona F4, ó, vai aparecer um cifrão ali. Tá? Porque daí nas demais linhas, esta linha aqui não vai ser alterada. Tá? É uma forma de congelar aquela célula ali. A célula G7, que contém o 0,4, ela vai ser um dado de entrada em todas as outras células. Então a gente congela usando a tecla F4. Aí divide pela célula F10. Ó. Deu 0,4 que tinha aparecido ali. Tranquilo aí, pessoal? Professor, tu pode mostrar, só botar em cima da célula que tem a fórmula ali para eu Claro. conseguir. Aqui do 0,4? Isso. Sim. Tranquilo. Sim, obrigado, consegui aqui. Oh. Então aqui, ó, né, essa linha, né, eu só somei o elemento que está naquela posição ali, ó. Então eu botei soma do G10 e ó, aqui, ó, mesma coisa, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Como é que eu faço isso aqui? Vamos fazer aqui passo a passo. Escreve lá o símbolo da igualdade. Aqui, ó, eu tenho já, né, usado, que está na memória, que eu já usei várias vezes a função soma. Né? Então vocês ou recupera da memória ou escreve ali, soma. Se vocês escreverem soma, o Excel vai identificar a função soma na lista dele, é só clicar aqui, ó. Tá? Eu só quero somar este elemento aqui. Certo? E quero congelar esse elemento, porque nas outras linhas ele não vai ser modificado. Então, F4, fecha o parênteses e dá Enter. Aí dá 0,4. O que significa isso? Se eu fosse calcular o logaritmo com apenas um termo da série, o resultado seria o 0,4. Ô, professor, eu não consegui chegar no 0,4. E Isso, eu não consegui reproduzir aqui no meu.
Tá, bom. Tu tá tentando fazer no Excel aí também? Isso, tô no Excel. Tá. Tu usou essa mesma distribuição aqui? Sim. Tá, então vamos lá, vamos revisar lá, ó. Menos 1 elevado, tem o chapeuzinho, Sim. tá, vezes o G7 dividido pelo F10. Ah, tá. Vezes o aqui que tá o erro. Vezes o G7. O G7 tu aperta F4 daí, depois que pressionar o G7. Aham. Aí, só um minuto. Aqui. Sobre o F10, né? Isso, que é o valor do I. Continua dando errado pra mim. Tá, mas o que ele dá? Ele não dá nenhum número? Ele só fica hashtag, nome e a interrogação. Não dá nenhuma mensagem? Não. Ô Pedro, Oi. tu não fez nada antes nessa célula aí, que daí ela ficou suja? Não. Eu copiei a fórmula como tá do professor ali, coloquei o igual. Tu botou aqui tu botou 0,4 nessa célula aqui. Isso, 0,4. Usou zero um ponto ali, cara. Em vez de ser uma vírgula propriamente dita, tenta usar um ponto. Não, mas aí depende de como é que tu formata, quer ver? Ó, vamos fazer. Talvez tenha que fazer isso aqui. Tu deixa lá o 0,4, tá? Uhum. Tu vai lá, tu pressiona o botão direito aqui do mousepad aqui, que vai aparecer a opção formatar célula. Onde está o 0,4. Aí tu entra ali. Tá? Uhum. Aí tu vai selecionar o número e tu bota lá naquela opção, naquela casa onde está o 0,4, tu seleciona o número com 2 casas decimais. É suficiente para esse exemplo. Não, tá igual o seu. Tá. Então, vamos revisar aqui. Agora eu vou botar aqui de novo. Tá igual o que está escrito aqui? Tá, eu tirei uma print screen da sua tela antes e copiei aqui. Digitei aqui no meu Excel. E ele começa com o símbolo de igual? Sim, na de baixo, sim, né? Do lado do 1 ali, a primeira linha aí. Isso, o primeiro elemento tá igual, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, aí é o chapeuzinho, né, elevando. Aí, no caso, a minha ali não é F10, né, 1 tá no A8, daí tá A8 mais 1, fecha parênteses, aí o asterisco, o asterisco para multiplicar. E daí tá o cifrão, aí o B5, que é onde tá o meu 04, e dividido pelo A8. E no caso é o F10, né? No seu F10, o meu é A8. Sim. Aqui, ó, uma coisa que às vezes acontece, eu não sei se pode ter... Quer ver, ó? Se não tiver espaço para representar o resultado, ele não tu vê se não tá faltando. Não, já expliquei a célula aqui, não. Ajustou ali? Aham. Que engraçado. Tá, mas então agora tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai aqui nessa célula, nessa coluna aqui, ó, tá vendo? Onde vai ter os teus resultados, tu pede para formatar como número. Tu vai lá em formatar a célula também, e pede para formatar como número. Eu botei aqui a formatação, acho que botei 10 casas decimais, deixa eu ver. Botei 12 casas decimais. Selecionei número e botei 12 casas decimais. Não, continua igual. Eu vou tentar descobrir aqui, professor. O senhor pode tocar a ficha. Tá, então tá. Depois a gente pode, depois no final, de repente, se tu quiser... eu te deixo como co-anfitrião, tu compartilha, eu tento descobrir o que aconteceu aí, tá bom? Tá bom. Tá. Muito bem. Então, aqui, ó, quem conseguiu aqui esse resultado? Aí vamos usar os recursos do Excel aqui para não ter que digitar de novo, né? Então, a gente faz Ctrl+C, tá? E vai colocar aqui, ó, pressionando o Shift, eu já vou preencher todas as linhas até a linha 13 lá, ó. Ele vai calcular todos os termos de uma vez só. Tá?
E agora eu vou pegar aqui a calculadora e nós vamos fazer uma conferência. Vamos fazer uma conferência aqui. Ó, vamos ver se o primeiro termo está certo. Ó. Bom, esse não tem que conferir porque é 0,4. Esse está tranquilo. Vamos ver o segundo termo. O que é o segundo termo? É menos 0,4 ao quadrado dividido por 2, que deu esse 0,2. Vamos ver se está certo isso aqui. Se estiver errado, a gente vai alterar o resultado, né? 0,4 elevado ao quadrado. Opa. Aqui, ó. 0,4 eleva ao quadrado, divide por 2. Ó, tem que dar 0,08, não está dando. Ó. Aqui, ó, acho que eu já descobri o que é. Aqui na fórmula, faltou o G7, ele tem que ficar elevado, na I. Ó, elevado no expoente F10. Agora acho que vai funcionar. Isso que é bom a gente conferir, né? Ó, agora deu certo, ó. Bom? Professor, arrumei aqui, descobri. Era uma letra ali, perdida no meio da fórmula. Beleza. Agora o passo da soma ali que eu esqueci. Não, já repito ali, não tem problema. Agora tem que consertar aqui, ó, que estava faltando o expoente ali. Já consertei, já está igual a sua. Então tá. Então assim, pessoal, não estou satisfeito só com esse 0,8, quero conferir o terceiro termo. Vamos lá. Claro, ele é negativo, que o sinal de menos eu não preciso digitar aqui na calculadora, né? O sinal de menos ele fica por conta do desenvolvimento da série lá. Vamos pegar o terceiro termo aqui, ó. Esse 0,021. Como é que ele é calculado? Pega o 0,4, eleva ao cubo, ó, e divide por 3. Ó, 0,021333333, tá? Tá aqui, ó. Eu, como eu disse para vocês, eu formatei essa coluna aqui com 12 casas decimais. Então, vocês vejam que aqui nessa coluna, eu estou destacando agora aqui, ó, né, são os termos da série em separado, certo? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo e assim por diante. Então, a série ela é a soma destes termos, tá bom? Então, aqui do lado, aqui, que eu deixei essa coluna em branco aqui só para, né, ficar mais claro aqui o entendimento, aqui do lado a gente vai fazer a soma. Bom, a primeira linha é a soma só do primeiro termo. Então, agora a gente vai lá no segundo termo, aqui, ó. Bota ali. Doutor. Oi? Só antes disso, ali quando eu copiei ali o primeiro termo ali para colar embaixo, não deu o resultado do senhor, o mesmo. Mas tu fez o G7 com o F4 aqui? Tem que ter o G7 com F4 aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Porque senão ele vai atualizar o G7 e não vai dar certo. Oi? Eu consegui. Era isso? Era. Porque eu vou explicar por quê. Se a gente não congela, quando a gente copia para a linha de baixo, ele vai atualizar o G7 e vai passar para G8, aí ele não vai encontrar o valor, entendeu? Então, esse recurso aqui, ó, de... Opa. Aí. Esse recurso de congelar a célula, né, usando o F4, é porque, olha só, quando eu passo para outra linha, observa, ó, ele atualizou o índice, né, que é o F, antes era F11, antes era F10, ó, o índice, né, que é o 1 ali, ó. Mas na linha de baixo, a linha do expoente é F11, ó, né, que é o I, mas o G7 continua sendo o mesmo, porque o 0,4 ele é fixo, né, que é o valor do X.
Tá? Então, esse é o segredo aí para fazer funcionar essa troca de linhas aí usando o Ctrl+C e Ctrl+V. O que a gente não quer que seja alterado, a gente usa o F4. O que a gente quer que seja alterado, a gente deixa sem o F4. Tá bom? Agora aqui, ó, voltando à soma, né? A primeira linha é só o primeiro termo, só o 0,4. Agora aqui, ó, eu vou somar, nessa linha eu vou somar os dois primeiros termos. Como é que eu vou fazer isso? Vou lá, ó, igual, vamos lá, soma. Eu quero somar do primeiro até o segundo termo. Olha só que barbada. Fechou o parênteses, Enter. Então, vocês vejam que ele somou do G10 até o G11. Né? Então, o que vocês podem fazer para fazer agora o uso do Ctrl+C, Ctrl+V? Aqui, ó, faz lá o F4, né, para trancar a célula G10, e mesma coisa, ó, faz lá Ctrl+C e Ctrl+V. Todos conseguiram aí, pessoal? Só um minutinho, professor. Claro, sem problemas. É que a minha eu fiz, né, a soma do primeiro com o segundo, daí deu fixo. Deu 0,32. Isso, deu 0,32. Depois Ah. a terceira deu eu não copiei, eu só arrastei, né? Aham. Mas é a mesma, acredito que seja a mesma coisa. Aí deu na linha do número 3 ali deu 0,421, não Sim, 0,341. É que tu não deve ter congelado o G10, né? Congelei. Ah, mas tu arrastou e Do deu segundo quanto? para baixo. E deu quanto? Deu 0,421. Deixa eu deletar aqui e copiar. Mas professor, o Mesma meu coisa. Para vocês também? Tá, mas o que aparece se vocês... Vamos comparar aqui, ó. Vamos comparar o que está na tela aqui, ó. O que aparece para vocês lá na barra de fórmulas? A soma de quanto a quanto ali? Agora na linha 3. Parece do... a minha tá pulando o intervalo. Para mim aparece só a soma do I1 e do I3, pulando o I2 aí, professor. Isso, para mim também. Ele tá pulando um. Tá pulando? Isso. Mas então mas vocês não usaram a vírgula, então não usaram ponto e vírgula? Usei ponto e vírgula, professor. Não, mas é 2 pontos. Tá. É isso aí mesmo. Tá certo. Aí, agora sim. Também. Agora ele chegou. 0,341. Ah, beleza. Aí é só os de baixo deve ser corrigido por arrastar o mouse ou Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Mas aqui, pessoal, é importante sempre ficar com o pé atrás, né? A gente nunca sabe, porque pode a gente cometer um erro e não ver. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, para tirar teima? Vamos fazer a conta 1 a 1 dos termos aqui, ó. A gente tem os termos, vamos fazer de conta, digamos assim, que a gente acredita, né? No caso da minha planilha aqui, ó, a coluna G está tudo certinho, né? Então, eu vou somando os termos aqui, quer ver, ó? 0,4, né, é o primeiro termo. Ó, menos 0,08.
Ó, deu 0,32, que é a segunda soma, né? Agora eu vou somar 0,021, botar vários 3 aqui. Ó, deu aquele ali, 0,34, 13, etc. Né? Aí soma, na verdade eu vou subtrair, né? Menos 0,0064. Ó, 0,33, 49, 333. Vou fazer mais uma aqui. Mais 0,0020, 48. Bom, os zeros que estão ali depois não precisa escrever. Ó. Então, 0,33, 698, 13, etc. Então, está funcionando. Né? Tá certo? E o bacana, então, disso aqui, depois que a gente, né, digamos, se dá conta que está funcionando, se eu quiser estender isso aqui, pessoal, é barbado aqui, ó. Ó. Vamos supor que eu queira... Puxa vida. Que eu queira fazer até 20, né? Então eu vou esticar aqui, ó. Né? E aí a mesma coisa, ó. Né? O que aconteceu? Então, o que a gente deve observar como uma maneira da gente ter, né, digamos assim, a sensação de que está funcionando? Aqui, ó, essa coluna tem que ir para 0, tá? Porque à medida que eu desenvolvo a série, os termos que estão lá na frente, eles têm que ir diminuindo. Então, imagina, né, o 20º termo dessa série é praticamente já igual a 0, né? O que é uma coisa que a gente deve realmente esperar. A soma, não. Olha o que está acontecendo com a soma. As somas, elas começam a se repetir, pessoal. Ó. Elas vão estacionando aqui, ó. Vamos voltar lá para o início, ó. 0,4, 0,32, 34, 33, 4. Aqui, ó, vocês observem. Tem 2 casas decimais repetidas. Aqui tem 3 casas decimais repetidas. Ó, aqui já tem 4. Aqui tem 5. Tá vendo, ó? O número de casas decimais repetidas nas somas parciais que aparecem nessa coluna devem aumentar à medida que a gente vai desenvolvendo o somatório. Tá? Ou seja, este resultado aqui, que é a soma com 20 termos, é uma aproximação do valor do logaritmo de 1,4. Vamos fazer a comparação aqui no Excel. Vamos fazer aqui a comparação. Vou botar aqui, ó. Valor exato. Tá? Para efeito de comparação. Aqui nessa célula, a gente vai botar lá, ó, igual LN, ele vai interpretar que é o LN, ó. Aí vocês vão botar 1,4 dentro do parênteses, e daí, fecha o parênteses e dá Enter. Tá? Então, esses 2 valores aqui, ó, olha só. Né? Eles são muito parecidos, ó. Olha só, com 20 termos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas decimais. A diferença é lá na 10ª casa. Ó. Entendeu? Vamos fazer o cálculo da diferença aqui. O erro é assim, né? O erro em termos absolutos, ó. O ABS dessa célula menos esta aqui, ó. 1,5 vezes 10 na menos 10. Tá? Então, o que esse resultado mostra? Fazendo as somas parciais desta série, né, a gente observa que estas somas que estão aqui nesta coluna, ó, coluna das somas, aqui, a coluna I, né, na minha planilha, elas vão convergir para o valor exato do logaritmo de 1,4 à medida que eu vou aumentando o número de
termos, né? À medida que eu aumento este número aqui, ó, eu melhoro, né, a qualidade da aproximação. Tá? Mas vejam que é uma convergência lenta, né? Porque, imagina, né? Quem tem eu vou interromper aqui o compartilhamento, né? Vocês têm calculador, né? Vocês têm a calculadora no celular, no computador, tá? Então, como é que vocês fazem, né, para calcular o logaritmo? Vocês não fazem esse processo todo que eu fiz aqui no Excel. Vocês apertam lá numa tecla, lá entra com um número e apertam numa tecla e pimba. Tá? A calculadora é que faz esses cálculos e apresenta o resultado. Né? Agora, eu não posso garantir para vocês que as calculadoras fazem um processo exatamente igual a esse que eu fiz. Tá? Isso eu não tenho essa informação, então não vou afirmar isso, né? Porque nos manuais dos fabricantes, eles não informam, né, quais são os algoritmos que eles utilizam para o cálculo das funções logaritmo, seno, cosseno. Isso não consta nos manuais, né? Então, esta é uma aproximação que eu estou fazendo aqui para mostrar a ideia de convergência. Tá bom? Todos conseguiram aí o resultado, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sim, professor, tranquilo. Então tá. Então, voltando lá ao nosso texto. O que acontece aqui? Opa, peraí que eu tenho que compartilhar. Bom, então como eu disse para vocês, esta série tem esse problema aqui, ó, que tu só pode usar esta série, né, para um valor de x menor que 1, tá? Aí, se tu precisar calcular o logaritmo de 10, por exemplo, não vai poder usar essa série. Não tem como usar essa série. Porque para x igual a 10, para dar logaritmo de 10, o x teria que ser 9. E o x igual a 9 não cabe ali naquele intervalo de convergência. Tá? Daí o que acontece? Aí tu pode usar uma outra série que dá para calcular o logaritmo, que é essa aqui, ó. Esta série... Essa aqui é válida, ó, válida para todo x pertencente aos reais. Por quê? É o seguinte... Aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui. Deixa eu só copiar essa condição aqui. Tá, então eu vou colocar esta série. Vou escrever melhor. Permite. Vou botar aqui na outra linha. Esta série permite calcular o logaritmo de qualquer número real. Tá? Por quê? Porque este termo que aparece aqui dentro do parênteses, ó, né, essa expressão aqui, ó, ela pode ser igualada a qualquer número real, desde que tu escolha um número x entre menos 1 e 1. Tá? Essa é a jogada. Então, como é que isso é feito? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, aquela série do exemplo lá de cima não permite calcular o logaritmo de 10. Então, eu vou calcular o logaritmo de 10 com essa série aqui, ó, que vocês estão vendo na tela. Como é que eu faço isso? Eu vou igualar aquela expressão que está dentro do parênteses aqui, ó, 1 mais x dividido por 1 menos x, eu igualo isso aqui a 10, tá? Bom, então eu tenho que descobrir qual é o x, né, que satisfaz essa equação. Então vai ficar 1 mais x igual a 10 vezes 1 menos x, né? Basta multiplicar ali. Desenvolvo essa multiplicação, obtenho esta igualdade aqui, ó.
1 mais x igual a 10 menos 10x. Aí a gente faz aquele processo de deixar, né, as incógnitas de um lado e as constantes do outro. Então vai ficar x mais 10x igual a 11x. E 10 menos 1 igual a 9. Então, dividindo por 11, o x resulta igual a 9 sobre 11. Tá? Se vocês dividirem 9 por 11, 9 dividido por 11 dá 0,81, que é um número que está dentro do intervalo de convergência daquela série, de menos 1 até 1. Só que o logaritmo resultante será o logaritmo de 10. Ok? Então, nós vamos fazer o desenvolvimento daquela série com esse valor de x aqui, ó, o 9 sobre 11, tá? Só que agora a série é esta aqui, ó. Vamos mostrar aqui de novo. 2 vezes o somatório, quando o i varia de 0 até infinito, de x elevado na 2i mais 1, dividido por 2i mais 1, que é a mesma coisa que 2 vezes x, mais x ao cubo sobre 3, x ao quinto sobre 5, etc. Se vocês compararem esse desenvolvimento, ele é diferente daquele desenvolvimento lá de cima. Tá? Ele vai ter só parcelas que têm sinal positivo e somente potências ímpares de x. Ó. Lá tinha potência ímpar e par, quer ver? Ó. Tem todos os expoentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, tem todos os expoentes na sequência. Essa aqui só tem expoente ímpar. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir uma outra planilha para desenvolver esta série. É o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, está aqui a planilha 2. Eu vou fazer o seguinte... Para ter graça aqui, vamos fazer assim, ó, vou apagar aqui essas contas, para a gente não pegar tudo pronto aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu escrevi o desenvolvimento aqui do logaritmo, tá? Aí eu coloquei aqui o logaritmo de 10, que eu quero calcular, e o x... E a célula que contém aqui, ó, isso aqui é o 9 sobre 11, tá? Então, montem essa parte aqui, conforme vocês acharem aí melhor a organização de vocês. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que cuidar é como fazer o desenvolvimento, né, digamos assim, passar essa anotação aqui, ó, isso aqui é a anotação lá da matemática, do cálculo, né? Como é que a gente faz para passar esta anotação aqui para a anotação do Excel? Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei e, neste caso aqui, eu iniciei o índice com 0. Tá? Aí é uma questão de escolha. Se vocês iniciarem com 1, aí vocês vão ter que alterar essas fórmulas aqui, ó. Ok? Ok, professor. Só vou passar para o Excel aqui. Sim, tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu deixei aqui o índice já marcado ali, eu vou colocar na célula do cálculo da potência do x ali. Quanto era mesmo o x ali, professor? Era 9 sobre 11? Aqui nessa célula aqui, marcada em amarelo, eu botei lá, igual a 9 sobre 11. 9 sobre 11, obrigado. Isso.
Então agora eu vou passar para a célula aqui do 2i mais 1, que é o denominador, né? Certo? Então basta fazer 2F13 mais 1, vai ficar 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. E aqui então a divisão da célula G13 pela H13, né, que dá aquele 0,808, que é o próprio X, né? Só que tem que cuidar, né, pessoal? Tem um 2 lá, ó, fora do parênteses. Então o que a gente vai fazer na soma? A gente vai pegar a soma dos elementos e vai multiplicar por 2. Vocês poderiam aqui multiplicar por 2 só, né? E já deixar multiplicado por 2, aí vocês fazem como vocês quiserem, tá? Eu vou fazer a multiplicação por 2 lá no final. Professor, a equação no meio ali é x dividido pelo quê? Ali, aqui? É. Isso aqui corresponde a tu dividir, por exemplo, x ao cubo, tu vai dividir por 3, certo? Uhum. X na quinta divide por 5. Então, eu vou pegar esta célula do x elevado ao expoente e vou dividir pelo 2i mais 1. Então, eu pego essa célula e divido pela outra. Ó. A G13 divido pelo H13. Certinho. E a outra é 2 vezes ali na soma. Isso, aí o que eu faço aqui? Eu faço a soma, né, nesse caso, soma só essa parcela, né, a soma a parcela aí, 13 só, e multiplica por 2. Mas esse 2 está lá na frente, né, fica 2 vezes a soma do I13. Então, aqui de novo, né, pessoal, vocês formatem, né, como número, vocês podem definir o número de casas decimais. Deixa eu ver quantas eu usei aqui. Opa. Eu botei 10 casas decimais nesse exemplo aqui, tá? Eu vou aumentar para 12 aqui. Pronto. Ô, professor, ali na célula ali do x elevado a 2i mais 1, para mim não tá batendo. Como o valor, assim? eu achei 1.03. Tu botou lá, qual é a célula? Tu botou a célula que contém o valor de x. Isso. Elevado, abre parênteses, 2 vezes o índice mais 1 e fecha parênteses. Ah, tá. Entendi o que eu tô fazendo errado. Obrigado. Falou. E não esquece de congelar a célula do valor do x, né? Sim. Tá? Porque daí nas outras ela... Deixa eu botar aqui a mesma coisa aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar as células aqui com 12 casas, para deixar tudo... Aqui também eu vou botar 12 casas. E aqui também. Vou botar tudo 12 casas. E aí fica, né, uniforme, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos somar aqui. Ctrl C. Opa. Desculpa. Aqui. Essa célula é igual à anterior mais 1. Pronto. Aí a gente vai copiar e arrastar. Bom, então aqui, ó.
Vejo que está congelada a célula do 0,8, né? 0,81, 81, essa está congelada. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Ctrl C. Eu vou calcular todos os termos aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Poxa vida. Ctrl C. Então aqui a gente vai dividir, né? Essas duas células. Veja que deve, ó, tá diminuindo aqui, né? Bom, vamos dar aquela conferida então para descarga de consciência, né, pessoal? Ó, vamos dar uma conferidinha ali. A primeira é só o X, né? A segunda, a linha do I igual a 1 aqui, ó, tem que dar 0,18, né? Vamos ver se vai dar 0,18. Só o X ao cubo sobre 3. Então pega 9 dividido por 11, eleva ao cubo e divide por 3. Ó, 0,18, 25, etc. Tá certinho, né? Então tá certo. Vamos fazer o próximo aqui, 0,07, que é o x na quinta sobre 5. Ó, 9 sobre 11, eleva na quinta potência e divide por 5. Ó, 0,07, 33, etc. Então aqui essa coluna realmente está certinha, né? E vejam que está diminuindo, indo para zero, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O termo geral da série tem que ir para zero à medida que a gente vai avançando. E agora vamos calcular as somas. Calculei a soma aqui. Aqui então vamos botar igual 2 vezes a soma do primeiro número, né, que eu vou congelar, até o... Opa, mal. Primeiro número congelado até o segundo número. Oxa vida. Congelado. Agora sim. Ó. E aí vamos fazer o Ctrl C, Ctrl V. Ô, professor, depois o senhor puder mostrar ali a célula da primeira soma ali que eu... Claro. Vamos lá. Ó. A primeira soma é só fazer a soma daquela linha, né? Só tem um termo e multiplica por 2. Então é 2 vezes a soma do I13 para mim. Ah, o primeiro número aqui. Aí a segunda é 2 vezes... A soma, ó, daí eu peguei e congelei o I13. Esse I14 nem precisa ter congelado aqui. Que aí eu faço assim, quer ver, ó. Eu vou fazer do início aqui para tu ver como é que é. Aí, bom, igual a 2 vezes a soma. Tu vai iniciar com o I13 aqui para mim, né? Aí F4. Aí tu Shift, arrasta ali até a segunda linha para ficar marcada, né? As duas primeiras linhas. Fecha o parênteses e fechou. Aí aqui ele tá errado, ó. Ele tem que ir até o I15. Por isso que aqui eu não queria congelar essa célula aqui. Por isso que eu não... Essa aqui está errada. Essa aqui não pode congelar. Então nós vamos tirar o apóstrofo aqui, ó. Eu não sei por que ele está congelando. Ah, ele está congelando porque ele está congelando a primeira. Daí ele congela a segunda também. O valor é para ser esse mesmo? Ou era não, está errado isso aqui. Ele está repetindo, né? Não é para repetir.
Para mim deu 2,0015 e depois deu 2,14. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o F4 dali, vamos ver se vai dar certo. Isso, eu não congelei o segundo, no caso ali o seu seria segundo item da soma. Quer ver? Vamos fazer a terceira linha dar certo aqui. Vai do I13 até o I15 para mim, tá? Ó, dá 2,14. Então agora eu vou... Essa aqui deve estar certa. Eu vou fazer Ctrl C aqui. Ó. Não deu certo. Peraí. Ctrl C. Ctrl V. Por que ele está... viu? O problema é esse, que daí ele está fazendo só da linha 14. Então vamos ter que fazer aqui no braço, então. Ó, é o seguinte. Vou fazer de novo essa soma aqui. Eu quero fazer a soma dessa célula aqui, ó. Peraí. Vamos fazer de novo. O problema é aqui, ó. Tá? Quando passa para cá, ele está pegando do I13 até o I15, né? E aí, quando eu faço Ctrl C, Ctrl V, ele não atualiza. Professor, é porque não está fixo o I13 ali. Exatamente. Eu quero congelar só esse aqui. Vamos ver se ele vai fazer isso. Agora eu consegui congelar esse aqui. Então, vamos ver se agora vai dar certo. Agora deu. Tá? Então, agora eu vou atualizar as outras ali. Agora sim. Ó, vamos conferir aqui, ó. A primeira é só a primeira linha, né? Aí tem a 13 a 14, aqui vai da 13 até a 15, da 13 a 16, da 13 a 17, da 13 a 18, aí tá certinho, ó. A primeira está congelada e a segunda vai aumentando de 1 em 1. Aí tá certo. Todos conseguiram esse resultado aí, pessoal? Sim, eu cheguei. Tá. Então, assim, ó, só para a gente, né, eu vou fazer uma extensão aqui até, só para empatar com a outra ali. Eu vou fazer aqui até 20 de novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Eu vou copiar aqui, vou atualizar até o 20, esse termo aqui. Esse termo eu vou atualizar aqui. A gente comparar, né, a mesma a mesma quantidade de parcelas. Ó. Então vamos comparar com, vamos pegar o valor exato do logaritmo. Vamos botar aqui o logaritmo. Vou botar aqui. Ó. Não é de 10, né? Bobagem. É logaritmo de 10 que eu estou fazendo agora. O logaritmo de 1,4 é do outro exemplo. Vou botar aqui. Ó, então vamos fazer o cálculo do erro. A gente vai pegar o valor absoluto, né, da diferença entre esses dois aqui, ó. Esta menos essa. Ó, olha só a diferença, pessoal. Aqui deu um erro na quinta casa decimal, ó, com 20 termos, hein? E lá no outro exemplo, com 20 termos, o erro tinha sido 10 a menos 10, né? Certo? Então, tudo tem a vantagem e a desvantagem, né? Esta série aqui, ó,
ela tem a vantagem de que eu posso usar para qualquer número, mas ela é mais lenta. Tá? Eu preciso somar mais termos. Se eu quiser um erro lá na 10ª casa decimal, eu vou ter que somar bem mais do que 20 parcelas. Tá? Mas, né, por outro lado, esta série do exemplo 2, ela pode ser usada para qualquer número. Vocês podem usar esta série aqui para calcular o logaritmo de qualquer número real. Mas está convergindo. Ó. Vocês vejam que, né, o valor que a gente obteve, eu vou marcar em vermelho aqui. Ó, este valor, que é o valor da soma parcial com 20 termos, né, ele é bem próximo do valor da calculadora, aí da planilha. Né? Então, para encerrar aqui, eu vou fazer um comentário, né, pessoal? Vejam que o nosso esforço, né, foi mais de organizar a planilha. Né? A gente não precisa ficar calculando. Imagina quanto tempo vocês teriam que utilizar para obter esses resultados que vocês fizeram na planilha se vocês fizessem numa calculadora científica comum. Tá? Eu estimo aí umas 4, 5 horas, talvez, de cálculo para fazer esses 2 exemplos que a gente fez aqui em torno de 1 hora, porque eu estava indo explicando para vocês. Né? Vocês, evidentemente, fizessem sozinhos e iam gastar bem menos tempo. Claro que daí conta, né, a pessoa ter experiência no uso da planilha, tem pessoas que já conhecem a planilha do Excel, outras não, né? Eu também não sou um expert em planilha, eu conheço algum desses recursos, mas, né, é natural que a gente vá errando e acertando, né, na tentativa e erro, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês é como, né, o processo de convergência, ele naturalmente ele carrega consigo, né, a ideia de aproximação sucessiva, e claro que por motivos comerciais, por motivos estratégicos, né, os fabricantes não informam como eles aplicam os algoritmos, né, quais algoritmos eles usam e como eles são utilizados. Vocês não sabem exatamente como a calculadora de vocês calcula o logaritmo. Né, vocês têm um ato de fé, vocês pagam pela calculadora, vocês acreditam que o resultado está certo. Né? Certo? Então, aqui a gente imagina que os fabricantes, né, contratem pessoas que saibam, então, né, desenvolver os algoritmos de maneira correta para que as calculadoras realmente apresentem, né, os resultados corretos, né, destas funções do logaritmo, seno, cosseno, etc. Bom? Então, beleza. Então, consegui atingir o objetivo da aula de hoje, que era mostrar o uso da planilha, né? A gente vai usar a planilha do Excel em outros problemas. Eu acho que é um bom recurso de cálculo, que permite fazer muitas operações em pouco tempo, tá bom? Então, quem tiver aí, né, um computador que tenha a planilha, para as próximas aulas pode se organizar para assistir a aula com a planilha ali disponível, que a gente vai usar com mais frequência. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana. Nossa, bom final de semana. Então dá para bom final de semana. Valeu, bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Boa noite para você, bom final de semana. Professor, gostaria de falar para o senhor um pouquinho só antes de eu sair. Claro. Eu sou o André, eu tô vindo do IPA, tá? Então estou assistindo a sua aula pela primeira vez hoje aí. Ah, sim, eu soube. Tá, pode falar. Falar de documentação, né, professor? Daí atrasou um pouco a entrada, então estou entrando um pouquinho atrasado, mas já estou correndo atrás e já assisti as suas 2 primeiras aulas, então agora, inclusive, se tudo der certo, eu vou assistir mais uma aí. Estou acompanhando bem as aulas, daí se surgir alguma coisa aí eu entro em contato aí caso surja alguma dúvida, mas a princípio estou acompanhando bem as suas aulas gravadas lá, tá tudo tranquilo, daí. Só para avisar que eu estou entrando hoje daí. Tá, e tu já está tendo acesso ao Moodle, então? Ontem me liberaram esse acesso por volta do meio-dia, mais ou menos, ali, daí liberaram acesso, daí eu estou correndo atrás da máquina em todas Tá, e tu já estava familiarizado com o Moodle, tu sabe como é que ele funciona? Porque eu coloquei os materiais ali, né, distribuídos assim, tem o link da playlist, como tu viu ali, que dá direto no YouTube, onde tu vai entrar as aulas. Consegui me achar tranquilo, é bem tranquilo. No hiper
tinha o Moodle também, era um pouquinho diferente, mas assim Sim. mesmo ainda é parecido muitas coisas, né? Então, Tá. consegui me achar tranquilo, que eu não consegui, eu tirei dúvida com os colegas, que eu tenho outros colegas que já estão transferidos também, então, no princípio, tá tudo tranquilo. O Anderson também. Não, tranquilo, pessoal. Sejam bem-vindos aí, vocês deem uma olhada, né, no material que está disponível, tanto os textos quanto os vídeos, né, que eu vou colocando lá na medida que as aulas vão sendo realizadas. E se tiverem alguma dúvida, né, como diz o ditado, prenda o grito lá, não tem problema, manda uma mensagem, ou então na própria aula, como, né, no final da aula, a gente pode conversar para esclarecer alguma dúvida, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, professor. Bom final de semana. Falou, bom final de semana para vocês também.